saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, que Deus abençoe, né? Sua casa, sua família, que essa quarta-feira, dia 28, seja uma quarta-feira de milagres, uma quarta-feira de respostas. E é por conta disso que nós estamos iniciando o dia falando com Deus, considerando aquele que é o número único na nossa vida. E lhe convidamos para orar conosco. Nós não estamos lhe convidando para você mudar de religião, placa de igreja, não é nada disso. Mas é para você mudar de vida. É para você mudar de condição, é para você receber agora de Deus força, direção, é para você receber de Deus agora as bênçãos que estão contidas na palavra dele. Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos e mais do que pensamos. Por isso, você pode deixar o seu nome para a oração, você pode incluir aqui o seu nome, o nome de um familiar, você pode preparar aí uma caneca com água, um copo com água, eu tenho aqui a minha preparada. Uma vez, essa água consagrada, ela vai simbolizar o poder de Deus, a luz de Deus. É nessa hora que milagres acontecem. É nessa hora que o doente é curado, o cativo é liberto. É nessa hora que Deus, Ele abre caminhos, Ele abre portas, Ele cura os enfermos. Porque Ele disse, vinde a mim. Ele nunca disse, espera que eu vou até você. Então, quando você se volta para Ele, se torna para Ele, Ele muda a sua condição. Você sabe que a fé sem obras é morta, é inoperante. Ou seja, a fé sem atitude, a fé sem ação, sem reação, ela não produz milagre, ela não produz o sobrenatural. Fé você tem, crer em Deus você também crê. Você só precisa aprender a usar essa fé, para que você possa se beneficiar, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Se possível, feche os olhos. Deus, em o nome do Senhor Jesus, que privilégio, meu Pai, é poder iniciar o dia falando contigo. Que privilégio é poder iniciar o dia apresentando ao Senhor os nossos pensamentos, a nossa fé, apresentando ao Senhor a nossa vida. Nós queremos e pedimos que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, que o Senhor venha nos blindar. Caia 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege. Oh, meu Deus, abençoa todos que participam dessa oração, abençoa os inscritos no canal, aqueles que têm os nomes aqui também incluídos nessa oração, que sejam essas pessoas visitadas pelo teu poder, tocadas pelo teu Espírito. Oh, meu Deus, consagra essa água, energiza essa água, que ela seja um santo remédio, tanto para o corpo quanto para a alma dessa pessoa. E onde essa água chegar, ou em quem ela chegar, que chegue o teu poder, que chegue a tua luz, a luz que dissipa as trevas, a luz que faz com que todo o mal desapareça. Eu determino agora, meu Deus, que os principados, potestades, forças do inferno caiam por terra. Eu determino agora que toda mazela, maldição, seja aniquilada da vida dessa pessoa. Se tem alguém agora com dor, que ela seja curada. Se tem alguém enfermo, que seja curado. Que essa pessoa seja livre
de todo peso, de todo tormento, de todo sofrimento. Pois em o nome de Jesus eu determino todo o mal, sai agora. E que esse dia, meu Pai, seja uma bênção. Que essa quarta-feira seja de boas notícias, seja de milagres, meu Deus, para essas pessoas. Ó meu Senhor, nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Abençoa os fiéis da Sua casa, aqueles que vêm semeando nessa obra. Que essa pessoa que participa dessa oração seja agora fortalecida em todos os aspectos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí onde você está, respira fundo e diga graças a Deus. Amém? Que o poder do Altíssimo esteja em você. Beba dessa água crendo no sobrenatural. Ora, se a fé sem obras, sem ação é inoperante, a fé com obras, a fé com atitude, produz o milagre. Então, a Igreja Hospital da Alma fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Amazonas 1744. Quando eu lhe chamo para vir aqui no culto, eu não estou lhe chamando para mudar de religião, placa de igreja, nada disso. Deus é maior do que isso, muito maior. Se você entende que Deus está lhe buscando, até porque a vontade que você sente de vir aqui, essa vontade é Deus lhe chamando. Então logo você obedeça, você verá a sua vida transformada. Então nós vamos ter o culto hoje, quarta-feira, às 8 da manhã. É um culto de ensinamento da palavra e de adoração a Deus. E especialmente às 7h30 da noite. Sendo que às 7h30 da noite, nós transmitimos o culto aqui pelo nosso canal no YouTube, para os membros virtuais. Você que mora em outra cidade, outro país, né, cidade distante, aí você faz da sua casa uma extensão da Igreja Hospital da Alma. Você vai participar como se estivesse aqui na primeira cadeira, com todo temor e tremor. E assim, você participará das bênçãos de Deus, das promessas de Deus, da grandeza de Deus. Nós vamos deixar você aqui com uma mensagem, uma palavra, para te enriquecer espiritualmente. Se você puder ficar mais um pouco e ouvir, só vai fazer bem. Se você não puder, assim que você puder, você vai ouvir. Porque quando você se fortalece espiritualmente, você ganha imunidade contra o mal. Aí sim, valerá aquele versículo que diz lá no Salmos 91, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido, porque Deus ele te guarda, Deus te protege. Então se você puder ficar mais um pouco, ouça essa mensagem, e se você quer mais de Deus, esteja conosco nessa quarta-feira buscando a presença dEle, buscando a plenitude dEle. E não esqueça, deixa o seu like aí que não custa, dá um cliquezinho no joinha. Quando você faz isso, o YouTube entende que o vídeo é relevante, ele mostra esse vídeo para mais pessoas. E sendo bom para você, a oração, a mensagem, vai ser bom também para o seu próximo. E não custa você compartilhar com seus contatos ou com aquelas pessoas que Deus te tocar, te mover para isso. Tá bom? Deus abençoe, bom dia. Aí aqui na folha eu coloquei o versículo de 1 Coríntios 15, versículo 19, que Paulo fala para a igreja de Corinto. Aos coríntios, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Numa outra versão diz: somos os mais miseráveis de todos os homens. Numa outra versão, Paulo está dizendo o seguinte: de todos os miseráveis, nós somos os mais miseráveis, se a nossa vida em Cristo se limitar, a nossa esperança, confiança em Cristo, se limitar só a esta vida. Paulo estava deixando claro que não é só esta vida, que não é simplesmente o natural. Sabe por que ele estava dizendo isso? Porque a cidade de Corinto era, na época, a maior cidade que existia no mundo. Tinha em média 800.000 habitantes, tinham 2 portos nessa cidade.
por conta disso, era uma Nova York, vamos colocar assim, e o misticismo era muito grande. Você vê que a deusa Afrodite, da prostituição, nasceu em Corinto. E tantas outras coisas mais. Então o que Paulo estava dizendo? Vocês são malucos. Vocês estão deixando de crer na outra vida, vocês estão deixando de crer no sobrenatural para crer só nessa vida, para viver só no natural, porque eles já estavam até duvidando da ressurreição de Jesus. O povo de Corinto estavam duvidando até da ressurreição de Jesus, e por isso Paulo falou: se vocês acreditam só nessa vida, vocês são os mais miseráveis. Vocês têm que acreditar nessa vida, mas sem desprezar o sobrenatural, sem desprezar aquilo que vem do alto. Por um outro lado, também é loucura crer só no sobrenatural e não viver o que tem nessa vida. Aí entra o crente bitolado, aí entra o fanático, que ele só crê e só vive, entre aspas, no sobrenatural, vê até anjo voar, vê bola de fogo, mas todas essas visões que ele diz que tem, não faz ele vencer nessa vida. Ele nessa vida vive um fracasso, vive uma derrota, vive uma escravidão, uma vergonha, uma humilhação. E aí, o Senhor Jesus, para você entender, ele leva os discípulos para ter uma experiência sobrenatural. Ele não leva todos. Ele, no monte da transfiguração, por isso eu comecei falando que o diabo desfigura, deforma, mas quando Deus entra, ele transfigura, ele transforma, é totalmente diferente. A Bíblia diz em Mateus 17, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Preste atenção nessa experiência que esses 3 discípulos tiveram com Jesus no monte. Eles, no monte, viram o sobrenatural. Eles viram o que ninguém viu. Eles viram o que ninguém viu. O rosto de Jesus resplandecia. Eles viram Jesus falando com Moisés e com Elias. Sabe por quê? Moisés representando a lei, Elias representando a profecia. E quando a voz veio numa nuvem luminosa dizendo: esse é o meu filho amado, falando de Jesus, a ele ouvir, era Deus dizendo: vocês vão conhecer o verdadeiro evangelho. Não vai ser nem a lei nem a profecia, mas vai ser o evangelho de Jesus que vocês vão conhecer. Mas a glória foi tão grande, foi tão extraordinário, que Pedro falou para Jesus: o senhor não quer que eu faça uma tenda aqui não? Para a gente morar aqui? Porque está tão bom aqui, está tão glorioso aqui, é tão sobrenatural, é tão extraordinário que nós estamos vendo aqui, que seria bom a gente construir aqui as tendas e a gente ficar aqui para sempre. Mas Jesus não, falou: não, nós vamos descer, nós não vamos ficar aqui não. O que eu quero que você entenda? Quando você faz votos com Deus, quando você vem para o monte, quando você vem para o altar, quando você deixa de contar com o que você é, com o que você pensa, com o que você acha, e você obedece à voz de Deus, e você faz votos com Deus, essa glória, esse sobrenatural, ele acontece na sua vida, em áreas da sua vida.
Você tem experiências com o sobrenatural. Você tem experiências com Deus. Você aqui na reunião, você vai ter experiências com Deus. Aqui na reunião você se enche de força, de luz, de poder, de coragem, de ousadia. Mas você tem que descer. Você vai sair da reunião e vai para casa. Você vai sair da reunião e você vai voltar para o seu dia a dia. E a experiência que você teve na fé, a experiência que você teve no altar, a experiência que você teve com Deus, ela tem que valer aqui embaixo. Ela tem que funcionar para você enfrentar os demônios que vão surgir aqui embaixo. Para você vencer as lutas que vão surgir aqui embaixo. Para você vencer as dificuldades, os obstáculos que vão surgir aqui embaixo. Porque você já teve momentos na igreja de paz, de gozo na alma, que você pensou como Pedro, que você disse, puxa, eu podia morar aqui, eu podia viver isso 24 horas, eu podia ficar assim, na glória de Deus, 24 horas, mas daqui a pouco acabou a reunião, e teve que ir para a guerra, teve que ir para a luta. Mas aí que eu quero que você abra a sua cabeça agora, porque a experiência que os discípulos tiveram no monte, que era para funcionar lá embaixo, não funcionou. Tem crente que vai orar no monte, quando desce do monte ele se acha mais santo do que os outros. Tem crente que tem votos com Deus, ou experiências com Deus, que ele começa a se achar mais convertido do que os outros, aí ele deixa uma coisinha prevalecer dentro dele, que chama-se soberba. A soberba dele se achar melhor, faz ele quebrar a cara. Jesus não levou todo mundo, só levou 3. Provavelmente esses 3 já desceram do monte se achando tal. Pô, a gente viu o que ninguém viu. Nós presenciamos o que ninguém presenciou. E quando eles descem do monte, eles se deparam, você sabe com quem? Com uma criança endemoniada. Uma criança endemoniada, um menino endemoniado. E o pai do menino que estava endemoniado levou para esses 3 discípulos que desceram cheio da glória, cheio da visão do poder de Deus. E eles, provavelmente, cheio de si, pensaram assim, eu vou soprar esse demônio e vai sair, fica vendo. Cheio de soberba. E a Bíblia diz que o pai do menino falou para Jesus assim, Senhor, o diabo pega o meu filho, joga no fogo, joga na água. Eu levei para os teus discípulos e eles não puderam expulsar o demônio. Me ajuda. Os mesmos 3 que tiveram experiência no monte. Quando o pai do menino disse para Jesus, eu levei o meu filho endemoniado e os seus discípulos não expulsaram, Jesus disse assim, ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrereis? Jesus estava dizendo para os discípulos, a experiência que vocês acabaram de ter no monte, a glória que vocês viram no monte, que era para dar condições de vocês vencerem os demônios aqui embaixo, vocês não vencem, você sabe por quê? Porque para você vencer os seus demônios exteriores, primeiro você tem que vencer os demônios de dentro. Primeiro você tem que vencer o seu eu de dentro. Tem gente que é tanto cheio de, por isso que chama egoísmo, ela é tão cheia de si, eu tenho tanto eu dentro de mim que não cabe mais nada, que não cabe mais ninguém. Ela quer se achar melhor, e provavelmente foi isso que aconteceu com esses discípulos, pela sua soberba, um demônio de uma criança envergonhou eles. Um demônio de uma criança, eles não conseguiram expulsar. Porque para eu vencer do coração para fora, primeiro eu tenho que vencer do coração para dentro. Primeiro eu tenho que vencer o meu eu tenho que vencer o meu ego, eu tenho que vencer os meus achismos. Primeiro eu tenho que vencer o orgulho, eu tenho que vencer os meus eus de dentro, para que eu possa vencer do lado de fora. Você já viu muito crente, muito evangélico dizendo assim, meu Deus, na oração dizendo, meu Deus, tira esse desejo que eu tenho, que é ilícito, que é errado,
Tira isso de mim. Sabe o que ele está falando para Deus? Eu não quero ter trabalho. Quando você se converte, homem, você continua tendo desejo por mulher. Mas Deus não tira o desejo, não. Deus aumenta a sua força para você resistir ao desejo. Mas tem muitos que não querem ter trabalho. Não quer ter trabalho de lutar com os demônios aqui embaixo. Não quer ter trabalho de lutar com as perseguições aqui embaixo, com as dificuldades aqui embaixo. Aí Deus estava dizendo para ele, ó geração incrédula, perversa, até quando eu vou estar com vocês? Até quando vocês vão ver a glória, vão ver o poder, vão ver o sobrenatural e não vão crer, e não vão confiar? Aí Jesus, nessa passagem, ele diz que está aí a cura do jovem possesso. Aproximando-se Jesus, perguntaram-lhe em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Aí eu coloquei na folha um pontinho lá em cima, que tem uma seta. Não tem uma seta, tem um pontinho? Que um grãozinho de mostarda parece isso aí. É aproximadamente esse tamanhozinho aí, um grãozinho de mostarda. A sua fé é maior que um grão de mostarda. Mas ela vai trazer o impossível se ela não estiver acompanhada de dúvida. Se ela estiver acompanhada de fé, se ela estiver acompanhada de certeza, de obediência, nada vos será impossível. O que está sendo impossível hoje para você? Pega aí uma caneta, escreva atrás dessa folha o que está sendo impossível hoje na sua vida. Está sendo impossível a cura, está sendo impossível a conversão, está sendo impossível a prosperidade, está sendo impossível a salvação, está sendo impossível a libertação. Escreva, por favor, o que está sendo hoje impossível, porque hoje a experiência que você vai ter da glória de Deus vai te dar condições do impossível se tornar possível. Vai dar condições do sobrenatural acontecer na sua vida, de Deus te tirar desse inferno que você está vivendo. Mas você tem que vencer primeiro os demônios de dentro. Vença você mesmo, vença a sua dúvida, vença a infidelidade, vença os pensamentos do diabo que diz para você, não faça, não seja fiel, não venha na igreja, não obedeça. Quando você vence o seu eu, os demônios de dentro, você vai vencer os demônios de fora. Os demônios de fora é criança, é bobeira. Os demônios de fora são os de menos, pessoal. Os demônios de fora, presta atenção, são os de menos. Se você vencer dentro, você vence fora. Se você perder dentro, você perde fora. Se você perder para o seu eu, você vai perder do lado de fora. Mas quando você vence dentro, automaticamente você vence do lado de fora. E hoje, nessa reunião, Deus preparou essa reunião, sabe para quê? Para transfigurar você. Hoje Ele vai te transformar dentro primeiro, depois do lado de fora. Vai começar dentro a transfiguração. Vai começar em você a transformação. E isso vai se estender para as áreas da sua vida. As áreas da sua vida que estão amarradas, que está trancado, que está com maldição, que está fechado aqui, parado ali, isso aí é nada para Deus resolver. Primeiro Ele quer mudar você dentro. Primeiro Ele quer que você tenha experiência no monte com Ele. E essa experiência com Ele no altar é que vai te dar condições de vencer os obstáculos aqui fora. Se você, do fundo da sua alma, se você firmar, você que está chegando hoje, se você firmar um voto, falar, meu Deus, a partir de hoje, eu passo a ser dizimista nesse altar. A partir de hoje, eu vou pegar o que eu tenho lá e não dizimei e vou dizimar. E o que entrar, a partir de hoje eu vou dizimar. E eu coloco a minha vida no teu altar. Se você fizer isso do fundo da alma, Deus vai te iluminar hoje, vai te transformar hoje e vai mudar a sua história. Se você acha que é para te enganar, roubar teu dinheiro, você é o mais infeliz dos homens.
Se você acha que é só nessa vida, você é o mais miserável dos homens. Isso é opção. É opção, e Deus respeita a tua opção. Deus não obriga ninguém a seguir Ele. Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Mas se você optou em não obedecer, não queira nada dEle. Se você se acha tão esperto, tão inteligente, que você diz que dízimo não existe, então você rasga a Bíblia e vai servir o diabo. Porque se eu creio na palavra dele, eu tenho que obedecer. E se eu obedeço a palavra dele, tem que se cumprir. Tem que se concretizar. Tudo que o diabo quer é continuar desfigurando você. É continuar deformando aquele que era para ser a imagem de Jesus. Aquele que era para ser a imagem de Deus. Aquele que era para refletir Deus. Aquele que era para mostrar Deus. O diabo quer desfigurar. E eu vou mostrar isso para você hoje. Que o diabo quer te desfigurar. E Deus quer te transfigurar. Mas para te transfigurar, você tem que vir para o monte. Você tem que vir para o altar. Você tem que colocar a vida no altar. Você tem que morar espiritualmente no altar. Você vai embora daqui a pouco, mas espiritualmente você está com a sua vida no altar. Você está dormindo, mas sua vida está no altar. Você está trabalhando, mas a sua vida está no altar. Você está dirigindo, a sua vida está no altar. E a glória que tem no altar, o poder que tem no altar, é que te impulsiona a viver uma vida de realizações. Aquilo que está considerado impossível, Deus vai transformar hoje no possível. Amém? Fique em pé no seu lugar, segura essa folha que você escreveu. Qual é a área da sua vida que está tendo o impossível? E se você já tem o voto de ser dizimista nesse altar, se você já tem esse voto de obedecer, de ser fiel, você vai renovar, vai falar, meu Deus, eu continuo sendo fiel, eu continuo obedecendo, eu continuo te servindo. E se você não tem, você vai fazer agora, meu Deus, eu faço um voto de ser dizimista nesse altar. Mas eu preciso dessa transfiguração, dessa transformação. Você vai ver agora o milagre acontecer. A Bíblia diz que o rosto de Jesus brilhava como o sol. O diabo que desfigurou a sua vida, os espíritos que estavam desfigurando a sua vida, vão ver o rosto de Jesus hoje brilhando como o sol. E quando eles enxergarem o rosto de Jesus brilhando como um sol, eles vão manifestar. Eles vão sair da sua vida para Jesus te transfigurar. Eles vão sair dos seus caminhos para Jesus te transformar. Amém? Segura essa folha, fecha os seus olhos e do fundo da sua alma faz essa oração. Fala, meu Deus, eu faço esse voto, esse pacto de ser dizimista fiel aqui no Hospital da Alma. Eu faço esse pacto de devolver as primícias, os meus dízimos, de colocar a minha vida nesse altar. Mas eu preciso, meu Deus, da transfiguração. Eu preciso do sobrenatural. Eu faço esse voto de ser fiel a Ti. Mas toda maldição existente na minha vida, ela tem que ser quebrada. Todo inferno tem que cair por terra. Porque eu preciso refletir a Tua luz, o Teu poder, a Tua presença. Em o nome de Jesus, coloque essa folha no teu coração. Feche os seus olhos agora. É só você confiar. Só você crer. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus Já está vindo. já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar. Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido, no canto escondido.
você mal conseguia falar, lembra? Você mal conseguia falar, Deus só ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui, mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo, sabe de tudo. Ele me mandou falar. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo. Ele está enviando consolo Para sua alma. para sua alma. Que maravilha! Enxugue essas lágrimas no rosto. Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma. e tenha calma. Vai passar. Creia, gente. Vai Eu passar. sei que essa luta logo vai Eu passar. sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você Não morrer. deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Você precisa crer. Vai chegar Vai chegar a solução para tudo que te a aconteceu. solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Vai ter de volta que você perdeu. Só não se desespere, Pelo amor de Deus. pelo amor de Deus. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Só não se desespere. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Você que tem um tapete de oração e você está aí com ele, você vai dobrar os joelhos. Se você não tem o tapete da oração, levante a mão que o obreiro leva até você. Se você esqueceu, você não precisa pegar outro, mas dobre os joelhos se você puder. Nesse mesmo tapete, você vai separar o dízimo e vai colocar no bolso que tem nele. E às sextas-feiras você entrega. Mas dobra os seus joelhos se você pode. Meu Pai, essa oração de joelhos é a oração que o diabo odeia, porque ele nunca mais pode dobrar os joelhos para falar contigo, para orar, para glorificar o teu nome. Para o diabo não tem mais salvação, para o diabo não tem mais perdão. Para nós há salvação, há perdão. E aqui nós estamos de joelhos, meu Deus, porque nós entregamos a nossa vida a Ti, nós entregamos o nosso ser ao Senhor, nós entregamos toda a nossa vida nas Tuas mãos. Nós não resumimos a nossa esperança em Ti nesta vida, nós queremos a eternidade, queremos o nosso nome no livro da vida, queremos exalar o Teu perfume, andar com o Senhor, refletir a Tua luz nesse mundo, meu Pai. Então nesse momento, que essa pessoa dobra os joelhos para o Senhor, entra na vida dela, faça morada permanente, estabeleça o Teu trono na vida dessas pessoas, e onde até hoje imperou o sofrimento, a tristeza, onde imperou a desfiguração por conta do mal, a partir de hoje impera a transfiguração, a partir de hoje impera a Tua paz, a Tua luz, o Teu Espírito, que a transfiguração aconteça, meu Deus, que essa pessoa possa
refletir a tua luz em todas as áreas da vida dela. Que tudo se faça novo, que tudo seja diferente, meu Pai. Que essa pessoa seja tomada pela tua força, que ela seja cheia de uma certeza, de uma convicção, que a experiência que ela está tendo contigo, meu Deus, ela possa se tornar forte para vencer os demônios do lado de fora, que ela consiga vencer os demônios de dentro e vencer os de fora, que ela consiga vencer o eu dela, que ela consiga vencer o orgulho, que ela consiga vencer os seus pecados de dentro, para que ela possa vencer também do lado de fora. Porque quantas pessoas, meu Deus, que por não terem vencido dentro, ela não estava vencendo do lado de fora, por ela não ter se definido dentro, ela não estava definida do lado de fora. Mas nesse momento ela recebe a paz, ela recebe o teu Espírito, ela recebe o teu poder. Glorifica o nome do Senhor Jesus, exalta o nome dEle. Fala: eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, eu te enalteço. Tu és o meu amado, o meu amor, o meu rei, o meu amigo. Tu és o meu ouro depurado, minha prata escolhida, meu diamante. Tu és o meu Senhor, o meu tudo. Que privilégio é poder estar aqui te adorando. Que prazer é poder estar aqui te contemplando, te exaltando. Quem diria, meu Pai, que estaríamos aqui hoje? O Senhor chamou aqueles 3 discípulos em particular, e o Senhor nos chamou em particular. Jesus te chamou para essa reunião particular. Receba a glória dEle, a presença dEle, receba o Espírito dEle. Aleluia. Você vai nessa canção contemplar o nome do Senhor Jesus. Pode ficar em pé no seu lugar, levante o seu rosto e cante: seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Que lindo, seu nome. Seu nome é Jesus. Mais forte, confessa esse nome. Seu nome é Jesus. Eu amo, sim. Oh, quanto eu adoro. A Ele eu me rendo. A Ele eu me rendo. Seu nome é Jesus. Eu amo, sim. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Louvado seja Jesus. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a própria morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Que maravilha. Receba a presença do Pai, receba a presença de Deus. Hosana,
Senhor. Te agradeço, Senhor, pelo seu tão grande amor. Te agradeço, Senhor, pela sua bondade infinita. Te agradeço, Senhor, com todas as forças da alma, e eternamente eu te louvarei. Eu não posso esquecer os benefícios que o Senhor me fez, mesmo sem eu merecer. E é por isso, Senhor, que eu te louvo na presença de todos, e eternamente eu te louvarei. Toda honra, toda glória, todo louvor a ti, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor a ti, Senhor. Com as mãos no seu coração, receba a fé verdadeira, que é a certeza daquilo que você ainda não viu, é a convicção daquilo que você ainda nem recebeu, mas você tem certeza que vai receber. Essa é a fé genuína, verdadeira. Receba a força de Deus. Ah, meu Pai, se essa pessoa entender o recado, se essa pessoa entender a pregação, se ela entender o espírito que foi passado, meu Deus, ela nunca mais vai sofrer com os demônios de fora, porque ela já venceu os de dentro. Automaticamente ela venceu os de fora. Até hoje muitos crentes, até hoje muitos evangélicos não entenderam essa passagem que foi pregada, que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. E o Senhor disse: ó geração incrédula e perversa. O Senhor disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Jesus estava dizendo: o não expulsar esse demônio é nada, é bobeira comparado ao que eu quero que você entenda, o que eu quero que você compreenda. E aí ele termina essa passagem dizendo que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Mas não é que eu tenho que jejuar, orar para sair o diabo, não. Ele estava dizendo que tem situações que você tem que se santificar, se separar para Deus, para você vencer. Para vencer o eu, para vencer o ego, para vencer dentro, você tem que se separar para Deus. Será que você conseguiu entender o recado de Jesus nessa noite? Você vai provar da transfiguração a partir de agora. Se não transfigurou a sua vida, se não aconteceu,
Se você decidiu obedecer e ele não transfigurou, eu como a Bíblia e vou servir o diabo. Mas Jesus nos deu uma lição. Ah, meu Pai, o Senhor é tão lindo, é tão maravilhoso, meu Senhor. O Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor mostrou para os discípulos naquele dia que mais do que libertar aquele rapaz, eles tinham que estar libertos dentro deles. Mais do que manifestar um demônio para essa pessoa crer que o Senhor faria a transfiguração, o Senhor estava mostrando que mais do que ela crer num demônio manifestando, ela tem que crer primeiro em ti. Ela tem que crer primeiro no Senhor. Eu só me preocupo, meu Senhor, com aquele que ainda não tem essa espiritualidade e tem que ver o diabo para crer. Só me preocupo com esse, que infelizmente tem que ver o diabo para crer. Com esse eu também me preocupo. Mas o Senhor deu uma lição para a gente. Eu creio que a transfiguração já aconteceu, meu Pai. Eu creio que já aconteceu a transfiguração na vida dessas pessoas. E se você crê também, estenda as mãos para o altar e diga: Senhor Jesus, eu também creio na transfiguração, na transformação. Eu também creio que o Senhor já transfigurou a minha vida. Eu não preciso ver o diabo para crer no Senhor. Eu creio no Senhor e o diabo é destruído, e o diabo é derrotado, porque eu creio na tua santíssima Trindade, majestade, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém, e graças a Deus.